Olá, 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 eu sou a professora Lu e vou fazer com você aqui a correção das questões de língua portuguesa e literatura da prova da FUVEST 2023. Acompanha comigo, vamos lá. A primeira questão tinha lá um texto falando sobre a questão do racismo, essa parte aqui que é importante, ó, vamos lá. A gente tem, ó, a questão, o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe, outros sistemas discriminatórios, criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Tá? E logo depois, você tinha um gráfico, né, colocando aí pra gente a inserção da população negra no mercado, a inserção da população negra e o mercado de trabalho. E aí você tinha que analisar, né, essa imagem. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou analisar tudo, só vou te mostrar dois pontos. Primeiro, ele fala aqui em trabalho desprotegido. Quando ele fala em trabalho desprotegido, dá uma olhadinha. Eu tenho 46% de mulheres negras nesse trabalho desprotegido. E, vamos lá, homens não negros, tá? Vou pegar os dois pontos, 35%, tá? Vamos pegar do ladinho, né? Ocupados em cargos de direção, a gente tem 5% de mulheres não negras, tudo bem? Olha as mulheres negras, 1,9%, né? E aí, vamos lá. 6,4% homens não negros. Certinho? Vamos pegar o outro lá embaixo. Embaixo diz rendimento médio. Vou pegar só dois pontos, tá? Então, qual é o rendimento médio das mulheres negras? R$ 1.617. Qual é o rendimento médio de homens não negros? Né? 3.471. Tá? E subutilização, né? Mão de obra subutilizada, taxa de subutilização da força do trabalho. Olha só, 40,9% de mulheres negras e de homens não negros, né? A gente tem aqui 18,5%, tá? Eu optei por pegar esses dois elementos só para a gente não se prolongar muito nessa tela, né? Nesse quadro, nessa estatística, tá? E aí a questão é a seguinte, acompanha, vamos nessa. O texto da professora e jurista estadunidense Kimberly Crenshaw define o conceito de interseccionalidade para o estudo das múltiplas discriminações. A partir dessa definição, é possível dizer que os dados, ó, a questão gira em torno do quê? Os dados do DIEESE sobre o mercado de trabalho brasileiro em 2021 indicam que a interseccionalidade de discriminações de gênero, de raça, de classe, faz com que homens negros sejam o grupo social mais vulnerável. Você acabou de ver comigo ali uma coisa que é importante, que é significativa, que é justamente a ideia de que quem é mais vulnerável é justamente a mulher, tá bom? Então esquece. A B, discriminações de raça e gênero não se relacionam. Não se relacionam. Assim, mulheres negras e homens negros sofrem as mesmas discriminações? Não, você viu que é diferente. A interseccionalidade de discriminações de gênero e raça explica o fato de as mulheres negras ocuparem as posições menos valorizadas e mais mal pagas no mercado de trabalho. Aliás, eu pulei a letra C, né, pessoal? Desculpa, vamos lá. A interseccionalidade de discriminações atinge de maneira igual mulheres brancas e negras. Não, não é igual, tá? Agora sim, a letra D, que eu já estava lá na D, cadê a nossa resposta, certo? A gente tem aí o fato de as mulheres negras ocuparem as posições menos valorizadas e mais mal pagas no mercado de trabalho, que foi o que eu te mostrei lá na estatística, certo? Portanto, a questão número 1, você colocou aí como resposta a letra D de dado. Tudo bem? Muito bem, agora a gente vai para a questão número 4. A gente tem aqui um texto do Carlos Drummond de Andrade, né, de alguma poesia. Eu tinha esquecido desse texto, que ele está realmente na prova. Então, corrigindo, não são 2 livros que caíram, não é 3. Na verdade, são 4, né? Porque tem um texto de alguma poesia. Vamos lá, a gente tem aí uma enumeração, né? Ó, 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo, a cozinheira preta, a copeira mulato, papagaio, gato, cachorro, galinhas gordas no palmo de horta e a mulher que trata de tudo. E aí você vai observar que ele vai fazer toda uma enumeração de elementos que compõem o cotidiano, o corriqueiro, e comum de uma vida familiar, e aí ele completa sempre com e a mulher que trata de tudo. Né? Vamos pegar a próxima estrofe, mesma coisa. Ó. Agiota, leiteiro, turco, o médico uma vez por mês, o bilhete todas as semanas e a mulher que trata de tudo. Então, a figura feminina aqui, né, é a que faz toda a organização
da família. Vamos dar uma olhadinha na questão. No poema de Drummond, né, ó, a hierarquização de substantivos que compõem a primeira estrofe tem a função de situar essa família na sociedade escravagista do século XIX. Pela primeira estrofe, olha, o que ele fala na primeira estrofe? Você tem lá 3 meninos, 2 meninas, uma de cola, cozinheira preta, companheira mulata, papagaio, cachorro. Você não consegue enquadrar nessa realidade escravagista do século XIX, tá bom? A letra B, a repetição de um verbo de ação, que é o trata, né? Em contraste com o caráter nominal dos verbos, destaca a serventia da figura feminina na organização familiar. É isso, tá bom? Portanto, questão número 4, você deve ter colocado como resposta a letra B de... Certo? Vamos para a questão seguinte, vamos lá. A gente tem um texto aqui, né? Esse texto fala a respeito de a clareza, a sagacidade e capacidade antropofágica do mundo capitalista. E a questão gramatical, quase gramatical, pede o seguinte para a gente. A gente tem aí o uso dos verbos passar no segundo parágrafo e tentar no terceiro parágrafo, em sua forma pronominal, revela. E a gente vai ter que fazer o quê? Voltar ao texto. Não tem escolha. Vamos lá. A gente vai querer o quê? O segundo parágrafo. Vamos lá. Na dimensão do mundo do trabalho, por exemplo, todo um novo vocabulário teve de ser reinventado. O que eu estou procurando? O passar. Passa-se. Tá? Passa-se a impressão de que o ambiente de trabalho melhorou, o trabalhador se emancipou. Passa-se. Né? Você tem aí, na verdade, uma indefinição. Né? Passa-se no sentido de uma generalização. Tá bom? Passa-se o quê? Essa impressão. Tá? E ele pede ainda, na mesma questão, um outro verbinho. Né? O outro verbo que ele pede é justamente o tenta-se. Vamos achar o tenta-se comigo no texto? Vai lá. Ele coloca assim, vamos lá. É exatamente mais para o finalzinho do texto, né? Nesse último parágrafo, ele coloca assim para a gente aqui, ó. Tenta-se também exaltar os supostos valores de liderança para possibilitar que, a partir de agora, o próprio funcionário não mais Ó, tenta-se. Então, se você observar bem, eu tenho uma impessoalidade do discurso. Né? Você não sabe quem tenta, você não sabe quem passa. Tá? Na verdade, pode ser qualquer um. Então, a questão pede o seguinte para a gente. O uso dos verbos passar e tentar no texto, em sua forma pronominal, revela exatamente essa ideia aqui, ó, a impessoalidade do discurso. Pode ser qualquer pessoa aí com essa relação de passar ou de tentar alguma coisa. Tá bom? Portanto, questão número 6, a sua respostinha foi a letra C de coração. E aí a gente tem uma tirinha bonitinha, né? Uma tirinha muito bonitinha. Vamos lá comigo? Você tem lá o menininho falando, né, para o pai. Pode detonar o patrimônio público, pai? Quê? Claro que não, filho. Avariar lixeiras e placas de trânsito é crime. E hospitais, universidades, florestas, estatais? E a questão pede o seguinte, os verbos detonar e avariar. Quem é que fala detonar? É o menininho. Tá? Quem é que fala avariar? É o pai do menininho. Né? Então, na verdade, detonar aí, no caso, o menininho está usando nesse sentido de avariar. Só que as linguagens são diferentes. Né? Em decorrência de ser uma criança que está usando a linguagem infantil dela, ou a linguagem comum do tempo dela, e o pai usando já um repertório comum do tempo dele também. Tá? Dá uma olhadinha comigo. Os verbos detonar e avariar no texto são exemplos de alternativa e de elefante. Escolhas vocabulárias associadas ao contexto de cada personagem. Tudo bem? Na verdade, aliás, é letra E, tá? Vou colocar um Ezinho aqui. Tá bom, meninos? Só. Pronto, é essa. Tá? Gabarito E de elefante. Certinho? Fechou? Tranquila essa fácil. Não é? Acho que essa aí não te deu muito problema, não. Espero que não tenha te dado muito problema. Isso aí, tranquilo. Vamos ver a próxima? Vamos lá. Questão número 8. Da leitura da tira depreende-se que o filho leva o pai a uma reflexão inócua a respeito do patrimônio público? Não. O patrimônio público é restrito a equipamentos expostos nas vias de uma cidade? Não falou isso? Tem que ser o que está no texto. As lixeiras e placas de trânsito não fazem parte do patrimônio público? Fazem. Só que assim, o pai fala o que para o menininho? Né? Avariar lixeiras, placas de trânsito é crime. Então,
é patrimônio público. Aí o menino pergunta, hospitais, universidades, florestas, estatais também não são patrimônio público? Né? Quer dizer, também são avariados ou detonados. Portanto, a letra D de dado responde para a gente a questão número 8, na nossa versão V, tá bom? Então, letra D de dado na 8. Perfeito? Está aí o nosso gabarito para você conferir, certo? Vamos em frente? Vamos lá? Gabaritar essa prova da FUVEST, tão esperada, tão aguardada aí? Vamos para a 30ª questão. Bom, isso é, né, aquilo que eu estava comentando antes da gente entrar no ar, né, com a resolução comentada, que assim, é uma questão que vai falar sobre o livro Angústia, mas na verdade você não precisa saber do livro Angústia para responder. Olha só, você tem aqui o Santo Agostinho. O que ele diz? Mas não medimos os tempos que passam quando medimos pela sensibilidade. Quem pode medir os tempos passados, que já não existem, ou os futuros, que ainda não chegaram? Só se alguém se atrever a dizer que pode medir o que não existe. Quando está decorrendo o tempo, pode percebê-lo e medi-lo. Quando, porém, já estiver decorrido, não o pode perceber nem medir, porque esse tempo já não existe. Tá bom. E aí, vem aqui, ó. O tempo físico, na verdade, nem o trecho do Santo Agostinho você precisava ter lido. O tempo físico e o tempo psicológico se diferenciam na medida em que o primeiro se firma na objetividade. Então, qual é o tempo da objetividade? É o tempo físico, tá? E o segundo, na subjetividade. Qual é o tempo da subjetividade? É o psicológico. E aí ele pede para você destacar uma passagem do livro Angústia que dê essa ideia, né, de tempo subjetivo, né, de tempo, né, afetivo. Então, ou, né, no caso, psicológico. Portanto, a única alternativa, meu amor, é a letra D de dado. Ó. Mas no tempo não havia horas. Ainda mais no tempo do Luiz da Silva. Né? Luiz da Silva ele é o narrador que vai contar o que ele fez e ele vai ficar preso naquela paranoia, né, infinita dele. E aquilo vai se repetir o tempo todo. Né? Então, assim, as horas, o tempo físico, não importa, porque ele nunca vai sair daquele tempo de aprisionamento psicológico em que ele se encontra. Tá? Portanto, a resposta da número 30 vai ser a letra D de dado. Tudo bem? Beleza? Vamos para a próxima. Questão número 37. Bom, na 37ª questão, eu tenho o sujeito de sorte do Belchior. Presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Né? Olha a oposição aqui, ó. Ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Tá? Tem um jogo de oposições. É lógico que o morrer aqui está no sentido figurado, certo? Porque se ele morreu no ano passado, se fosse no sentido denotativo, né, se ele morreu no ano passado, obviamente não morreria este ano. Mas está dizendo que esse ano eu não morro. Né? Então, eu sofri no ano passado, esse ano eu não sofro. Tá? Sentido figurado. Dá uma olhadinha comigo nos itens da questão 37. Ele diz o seguinte, os adjuntos adverbiais temporais, muito bem, quais são os adjuntos adverbiais temporais? Né? Ano passado e este ano. Tá lá no texto. Remetem a um contraste entre passado e presente, sim, o que reforça o caráter metafórico do texto, verdade. A locução, apesar de, contribui para a expressão de um sentimento inesperado em relação ao sentido de muito moço. Apesar de é concessivo, tá? Então, tá certa, mesmo dá a ideia de concessão. E a 3. As formas nominais, as formas verbais, morri e morro, embora se refiram a momentos distintos, apresentam um sentido denotativo. Não, tá? E aí a sua respostinha vai ser a letra C de coração. Tudo bem? Perfeito? Então aí você tem a justificativa para o item 1, para o item 2, tá? E vamos aqui para a justificativa do item 3, e a resposta, letra C de coração. Tá bom? O quinto império do Fernando Pessoa, né? Aí ele diz assim, logo no comecinho, que a gente tem: triste de quem vive em casa contente com o celular, quer dizer, triste de quem não sonha. Né? É triste de quem tem aquela felicidade cotidiana, sem ousadias. Triste de quem acha que se contenta com essa felicidade cotidiana medíocre. Tudo bem? E aí a questão pede o seguinte, vamos lá. De acordo com o texto, a ideia de felicidade também nuclear em outros poemas de mensagem
compõe a mediocridade cotidiana. Assim, porque é triste quem acha que essa felicidade cotidiana é felicidade. Na verdade, o que é felicidade? É você ousar, você ir além. Tudo bem? Não ficar contente ali com a sua vidinha feliz, sabe? O pessoal usa muito a expressão, como é que é? Propaganda de margarina. Então, isso tem que ir além disso. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas ele que espelhou o céu. Né? Então você tem que ir muito além disso. Tá bom? Portanto, a questão 38, resposta D de dado. Tudo bem? 39ª questão ainda sobre o Quinto Império, mas na verdade é uma questão mais sobre o livro Mensagem. Né? Mensagem reconduz a história de Portugal a partir de uma reinterpretação do tempo histórico. No poema, o tempo é encarado segundo uma concepção. Não é só no poema, é no livro Mensagem. É esse caráter místico que a gente tem aqui, tá? Que ele é muito forte em todo o livro Mensagem, aliás, na obra do Fernando Pessoa. Portanto, questão número 39, a sua respostinha foi a letra C de coração. Tudo bem? Tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem. Você está gabaritando essa prova. Aí a questão 44, a gente tem um texto de Juan Baraneri, né, que é um italiano, né, aquela coisa do italianês, né? Minha terra tem palmeira que canta. Aí eu precisava chamar o professor Giuseppe para ler isso para mim, né? Minha terra tem palmeira que canta em cima do sabiá. As aves que estou aqui também todos sabem gorjear, né? Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está pegando e caricaturizando o italiano, a língua italiana falada no Brasil. Tá? Claro que eu tenho uma intertextualidade, né? A minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, tem intertextualidade com o Gonçalves Dias, isso tem. Mas aqui você tem realmente uma linguagem que é caricatural em relação à maneira como os italianos falam o português, né? Ou mesclam a língua portuguesa com a língua italiana, tá bom? Portanto, a resposta da 44 foi a letra E de elefante. Tá bom? Vamos lá? Pega o gabaritinho aí, pra você ficar feliz, falar, poxa, eu acertei, beleza. Vamos para a nossa última questão da parte de português. Né? Você tem aqui uma propaganda da Anistia Internacional, né? Você tem um estado de guerra, você tem pessoas assistindo a essa desgraça, né? Você tem uma janelinha aqui, né? Que você tem uma janela, e ele fala assim, você pode desligar, eles não. Né? Olha, o que você pode desligar? Você pode, aqui poderia ser, né? Você pode se desligar do que está acontecendo no mundo, ou então você pode até desligar uma televisão que está passando essa notícia. Né? Não lembrar que isso aqui é uma propaganda, tá certo? É uma peça publicitária. Então, provavelmente ela foi veiculada, né, pelas televisões, então, ou por qualquer outro meio. Então, você pode desligar dessa propaganda. Mas as pessoas que estão vivendo o tempo de guerra, né, elas não podem se desligar. Tá? Dá uma olhadinha na questão. Com base na peça publicitária da Anistia Internacional, é correto afirmar que a correlação verbo visual reforçada pela polissemia do verbo desligar. O que é polissemia? É mais de um sentido. Tá? Contrapõe quem vive e quem observa a guerra. Ó, quem vive a guerra não desliga. Tudo bem? Dela, está vivendo a guerra. E quem observa a guerra pode, não é que vai desligar, pode se desligar disso. Tá certo? Portanto, a resposta certa é a letra A, de amor. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha feito uma excelente prova, tenha gabaritado, bonitinha a prova, e eu encontro vocês numa outra oportunidade. Um beijo, tchau!